Ei, homem, hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que tem sido um homem segundo o coração de Deus? Será que isso é algo que você tem sentido no seu coração e Deus tem confirmado? Ou será que você, como muitos e às vezes até como eu me sinto também, se sente longe desse lugar, mas tem um desejo ávido pela presença do Senhor e por demonstrar esse caráter? Então vem comigo nessa jornada hoje, porque a gente vai olhar um pouquinho nas Escrituras e buscar em Deus esse caráter aprovado e esse caráter transformado pela palavra do Senhor. E olha só, hoje em dia, principalmente com essas redes sociais, os sites que nos desviam o olhar do Senhor, tem sido muito difícil encontrar aqueles que se colocam na brecha e se entregam totalmente a viver essa vida com Deus, a viver essa intimidade. E o caráter de muitos tem ficado para trás dos seus desejos, das suas paixões e daquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Mas Deus tem algo poderoso para nos revelar hoje através das Escrituras. E nós aprenderemos isso através da vida de alguém que viveu há muito tempo atrás, mas que ainda nos inspira a sermos melhores todos os dias. Sim, eu estou falando de Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E através da nossa jornada com as Escrituras, nós podemos gerar esse testemunho e nos inspirarmos pela vida desse rei que governou Israel, mesmo tendo errado, mas se voltou a Deus e pôde ser considerado alguém digno de ser chamado seu amigo. Então vamos nessa comigo hoje? Vamos lá. Olha só, para ser um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos mergulhar nessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou e seguirmos o exemplo dessas pessoas que se entregaram a Ele de forma completa, sem amarras, sem esconder quem eram, revelando a Deus os seus pecados e as suas falhas e deixando-se ser transformados pelo poder da palavra. Davi desenvolveu na sua vida e no seu testemunho pessoal 4 características fundamentais para que seu testemunho pudesse gerar vida e para que os seus atos refletissem a glória de Deus. Então, nesse momento, nós vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas 4 características. A primeira característica dele foi a coragem. E nós vamos agora ler uma passagem que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, dos versículos 42 ao 47. Golias parou e olhou bem para Davi, e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: Sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi era um homem pequenininho, ruivo, que ninguém daria nada por ele. Mas mesmo assim, ao ver que esse homem, Golias, um gigante, alguém que aparentemente era impossível de ser vencido, ele decidiu tomar coragem e, firmado naquilo que Deus já tinha se mostrado ser em sua vida, disse a este homem, frente a frente, que ele seria derrotado através da força do Deus de Israel. Ele teve coragem para enfrentar aquilo que parecia impossível a tantos do exército de Israel, tantos que estavam com medo, mas ele decidiu tomar esse ato porque ele sabia e estava firmado naquilo que Deus o garantiu. Porque ele não estava seguindo a sua própria força, ele sabia que por si próprio não teria como vencer aquele homem, mas ele teve a coragem, ele entendeu que mesmo naquela situação difícil, mesmo naquela situação impossível, ele poderia tomar aquele passo porque ele sabia quem estava lutando ao seu lado. A segunda característica de Davi é a lealdade, e a segunda passagem que nós vamos ver hoje se encontra em 2 Samuel, no capítulo 9, nós leremos alguns versículos, o 3, do 6 ao 8 e o 13, por fim. O rei prosseguiu: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba:
ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Só para te contextualizar, Saul foi o rei anterior de Israel, mas como ele se entregou ao pecado, o Senhor instituiu Davi como novo rei. Só que Saul não ficou satisfeito com isso e perseguiu a Davi por muitos anos. Mesmo assim, Davi ainda quis demonstrar a lealdade do Senhor para a vida daqueles, os seus descendentes, pois Saul já havia morrido, que eram da sua linhagem. Então, ele procurou esse descendente e ele encontrou um chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, o seu melhor amigo de Davi. E aí, a partir do versículo 6, nós encontramos o seguinte: então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. E o próximo versículo é o versículo 13. Assim Mefibosete, que era deficiente de 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Davi não olhou para o passado, onde ele foi perseguido, angustiado por tudo que Saul fazia. Ele não olhou para esse passado e fez com que isso definisse o seu futuro. Porque ele sabia o Deus a quem ele servia e ele sabia que Deus é leal. Deus se mantém fiel, mesmo que nós erremos o alvo, mesmo que nós mudemos o nosso curso e façamos aquilo que não o agrada. Deus se mantém fiel porque ele é fiel e ele é imutável. Então, dessa forma, quando Davi compreendeu que era aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, imediatamente ele buscou aqueles que ele precisava remediar e trouxe para a sua convivência. E não somente trouxe para a sua convivência, mas ele restituiu aquela aliança que havia sido quebrada pelo erro do outro, pela perseguição do outro. E disse: eu escolho ser leal, pois o meu Deus me pede para fazer isso. E nesse momento, ele não somente restaura aquilo que tinha sido tirado da família de Saul, mas ele diz: você irá conviver na minha presença e nós seremos como irmãos, aqueles que se assentam junto na mesa, e você será honrado tanto quanto eu sou honrado por Deus. Então, ele foi leal a essa aliança, mesmo que a aliança tenha sido quebrada com a desobediência, a perseguição e a maldade de Saul. A terceira característica de um homem segundo o coração de Deus é a fé no Senhor. E a palavra de Deus nos diz, em 1 Samuel, capítulo 30, versículos do 3 ao 6, o seguinte: logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As 2 mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nebal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Davi estava profundamente perdido, ele não conseguia entender por que aquilo havia acontecido. Tudo que ele mais considerava precioso e tudo aquilo que o seu povo considerava precioso tinha sido retirado, tinha sido removido. Ele não conseguia compreender o que aquilo significava e todos ao seu redor começaram a querer prejudicá-lo porque o culparam por aquilo. E naquele momento de dor e angústia, tudo que ele conseguiu pensar e se ancorar foi a presença do Senhor. O versículo 6 nos deixa uma chave poderosa. Ele tinha uma fé que o animava. Ele confiava no Deus que tinha caminhado por toda a sua vida ao seu lado. Então ele não se deixou parar
por aquele momento de dor, apesar de estar sentindo dor, sentindo angústia profunda no seu peito, ele não se deixou parar e se moveu de acordo com aquilo que ele conhecia, de acordo com aquele que ele conhecia. Então, naquele momento, Davi busca a Deus e Deus diz: vá atrás da vitória, pois eu estou do seu lado. E foi nessa fé, confiando no Senhor, sabendo a quem ele seguia, que Davi tomou essa posição e foi atrás e conseguiu recuperar tudo aquilo que havia sido perdido. Porque ele sabia que o Senhor não o havia abandonado. Mesmo em meio à dor, ele não se deixou separado, mas buscou a presença daquele que tinha as respostas para os seus questionamentos. E um homem segundo o coração de Deus é aquele que tem fé, não naquilo que ele vê, não naquilo que ele consegue fazer, porque ele sabe que é falho e não consegue fazer as coisas por si só, mas ele tem fé naquele que o chamou e prometeu que ele teria o sucesso para o propósito com o qual ele havia o designado. Não é o sucesso terreno, não é o sucesso no seu trabalho. Se você estiver esperando o sucesso em um relacionamento, pode esquecer, porque vai ser frustrado. Mas é o sucesso mediante a missão que Deus nos entregou. E é a missão única que Ele entrega somente a nós, não a qualquer outra pessoa. É individual e é para nós esse chamado. E se você seguir por essa fé, tendo a visão de onde Deus quer lhe levar, com certeza o Senhor irá lhe entregar aquilo que foi roubado e lhe restituirá tudo que o inimigo tomou da sua mão. E a quarta característica é a honestidade e a hombridade, que se encontra lá no 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 12 a 14 e depois o 22 e 23. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio, perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas, por teres ultrajado a Yahvé, mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E mais adiante no versículo 22, então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Por que darei fazê-lo a voltar à vida? Jamais! Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. A honestidade e a hombridade são características que hoje, nos dias atuais, nessa modernidade, nessas relações rápidas, onde hoje nós iniciamos um relacionamento, amanhã já não é mais, são características que simplesmente têm se esvaído. Na verdade, muitos homens têm se perdido nessa fluidez de relações e não conseguem construir esse caráter sólido de alguém que, como Davi, errou. Davi adulterou, Davi assassinou o seu companheiro, seu amigo no exército e na batalha, porque os seus olhos se encheram da lascívia e do desejo pela sua mulher, e ele consumou esse ato. Ele poderia ter não feito, ele poderia ter entregado esse desejo a Deus, mas ele optou pelo pecado e ainda foi mais longe ao matar o seu companheiro. Mas assim que a palavra do Senhor chegou ao seu coração e o constrangeu, ele teve a força e o caráter de assumir aquilo que ele tinha feito, assumir o seu erro e dizer que verdadeiramente ele tinha pecado e que ele se arrependia e pediu e clamou pelo perdão do Senhor, no qual o profeta disse: o Senhor já te perdoou, mas esse teu ato, ele será debitado na sua vida. O seu filho, aquele que foi o fruto do seu pecado, ele irá morrer. E Davi realmente perdeu o seu filho. Nos versículos que nós não lemos, mas eu recomendo que vocês leiam, seu filho adoeceu e eventualmente morreu. Mas enquanto seu filho estava doente, Davi jejuou por ele. Mas, quando seu filho morreu, ele reconheceu de que aquele era o salário para aquilo que ele havia cometido. E ele foi homem o suficiente para reconhecer o seu erro, entender que o castigo de Deus, independente de qual fosse, era justo, porque era pautado de acordo com as suas ações. E quando o seu filho morreu, ele não fez birra, ele não reclamou, mas ele aceitou e entendeu que aquilo era a vontade de Deus que havia se cumprido mediante as suas ações. E a partir dali ele seguiu.
reconhecendo que havia errado, mas destinado a não voltar a cometer aquele pecado. Os seus olhos, a partir daquele momento, estavam consagrados ao Senhor. As suas ações, os seus pensamentos, tudo que ele fazia era um ato de arrependimento, em forma de entrega. Ele entregou suas vontades e desejos e tudo que ele tinha ao Senhor, para que nunca mais fosse envergonhado ou que ele nunca mais sofresse as consequências daquilo que ele erroneamente escolheu. E assim como Davi, nós somos convidados também a ter essa característica de sermos honestos e assumirmos quando erramos. Sermos aqueles que dizem, eu errei, esse foi o meu pecado. Mas também termos essa característica de hombridade, de seguir e aceitar a correção do Senhor e seguir na vontade que Ele tem para nós, mudando a nossa rota, mudando o nosso caráter e assim decidindo todos os dias andar com o Senhor. E você? Será que hoje você consegue decidir ser um homem segundo o coração de Deus? Não é algo que vai cair do céu, é uma decisão pessoal. Hoje, eu decido e eu te convido a decidir por seguir os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que você possa encontrar em Deus a força para ser esse homem que Ele te chama hoje. Que nós possamos, mediante essa resposta e a essa entrega, ser resposta de oração para esta geração e não ter encontrado modelos de homens a seguir. Que possamos ser curados e sarados e lavados pelo sangue de Cristo, nos tornando assim alguém que agrada e é amigo de Deus. Que Deus abençoe.